Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade à nossa série Pequenas Histórias, Grandes Verdades, as parábolas de Jesus, e hoje vamos aprender uma das maravilhosas histórias contada por esse homem que mudou a história da humanidade. Lembrando apenas que o propósito de Jesus falar por meio de parábolas com as pessoas era para ele responder e tirar dúvidas delas. Na verdade, era um método de ensino muito comum na época de Jesus falar por parábolas. Nas suas parábolas, Jesus usava muitas figuras. Ele usava exemplo de comida, casamento, relação entre pai e filho. Eram histórias simples que ele contava, mas que tinha realidades espirituais difíceis de entender. E até as pessoas mais simples da época, através das parábolas, elas conseguiam entender a mensagem do reino de Deus. Uma das parábolas que Jesus conta, que eu particularmente acho fantástica, é quando ele compara o reino de Deus com um tesouro escondido. E quando um homem encontra, com muita alegria por ter encontrado esse tesouro, ele abre mão de tudo que tem, porque ele havia encontrado o maior tesouro de todos, o reino de Deus. Isso é impressionante. Em algumas áreas da nossa vida, somos como esse homem da parábola que eu acabei de mencionar. Nós nos alegramos com os nossos tesouros, não é verdade? E todos nós temos tesouros. Tesouro é algo muito valioso. É algo que, quando a gente tem, a gente toma o maior cuidado, a gente quer guardar, a gente quer proteger. E quando a gente age assim com alguma coisa da nossa vida que se torna um tesouro para nós, esse tesouro passa a se tornar algo muito importante para nós. Falando em tesouros, você sabia que existe uma lenda de 7 tesouros brasileiros que até hoje não foram encontrados? Eu quero compartilhar com você alguns deles. Tesouro de Zumiro. Diz a história que existe um túnel em Curitiba que leva até esse tesouro. Tesouro dos Jesuítas, um tesouro no município do Espírito Santo que foi guardado por padres jesuítas. O outro tesouro é a garrafa com ouro em pó. Existe relato de uma garrafa cheia de ouro localizada em Pitangui, em Minas Gerais. E o tesouro de Rondon. Supostamente Marechal Rondon havia enterrado ouro no quintal de sua propriedade. Bom, são histórias que o povo conta, não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas imagine você encontrando um desses tesouros. De uma hora para outra você fica rico, passa de uma vida simples e humilde para uma vida de rico. Você ficaria contente? Você ficaria feliz? Você chamaria pessoas mais próximas, amigos, parentes, para poder comemorar com você? Eu não sei você, eu particularmente, eu ficaria muito feliz e possivelmente eu faria todas essas coisas que eu mencionei. Compartilhe no chat se você ficaria feliz se você encontrasse um tesouro desses e se você chamaria pessoas para poder comemorar com você. Mas, meus amigos e irmãos, olhando de uma forma mais profunda e deixando de lado a questão de encontrarmos tesouros para a nossa vida em questão a dinheiro, bens e fortunas, eu quero falar hoje de coisas mais importantes para a nossa vida. Eu estou falando de coisas mais profundas, coisas que são extremamente valiosas para nós, ou coisas que deveriam ser extremamente valiosas para nós. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Que tipo de tesouro você tem procurado? Quais são os maiores tesouros da sua vida hoje? Eu quero compartilhar com vocês um dos meus tesouros. A minha família. A minha esposa Vânia, meu filho Pietro e a minha filha Estela. Hoje, eles são um dos meus maiores tesouros. Os maiores tesouros que temos estão dentro da nossa própria casa. E isso vem com alegria. Às vezes, inúmeras pessoas buscam felicidade em tantas outras coisas, trabalho, dinheiro, títulos.
e acabam negligenciando o convívio familiar. As maiores alegrias que temos é dentro da nossa casa, é no seio familiar. O contrário também é verdadeiro. As dores mais agudas são provocadas dentro da nossa casa também. Os maiores sofrimentos que temos ocorrem no seio familiar. Exemplo disso são as perdas que sofremos, que dói muito quando a gente perde um pai, quando a gente perde uma mãe, quando a gente perde um irmão, quando a gente perde um filho. Nada produz mais sofrimento na alma do que as perdas familiares. E são duas coisas que encontramos dentro da nossa casa. Eu aqui na minha casa e você na sua casa. Nós encontramos duas coisas, a dor e a alegria. Olha, eu quero convidar a você a me acompanhar em uma passagem da Bíblia, onde Jesus conta uma parábola maravilhosa e que tem tudo a ver com as coisas que a gente está conversando aqui. Ele fala sobre tesouros, ele fala sobre lar, família e ele fala sobre alegria. E eu quero convidar você, e a passagem que nós vamos ler, ela está inserida no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu quero dar um contexto para você, antes de a gente ler a parábola, esse contexto de Lucas 15. Esse capítulo, Jesus conta 3 histórias. E nessas 3 histórias, ao final delas, tem festa, tem alegria. Porque essas parábolas são parábolas de misericórdia. Sempre Jesus vai falar do amor do Pai por nós, mas sempre também quando há arrependimento. A primeira história é de um pastor. O pastor ele tem 100 ovelhas e ele perde uma. E ele vai atrás dessa uma, ele deixa as 99 e ele vai atrás dessa uma. E quando ele encontra, ele coloca ela nos ombros e ele chama seus amigos para festejar a volta da sua ovelha perdida. A terceira história de Lucas 15 é a história do filho pródigo, onde o filho mais novo pede ao pai a sua herança e ele vai embora. E ele acaba perdendo tudo. E depois ele volta para o pai. E o pai o recebe com muito amor. E o que o pai faz? O pai chama todas as pessoas daquela região e o pai dá uma grande festa comemorando a volta do seu filho que havia se perdido. E a terceira história é a parábola que nós vamos estudar hoje, cuja a protagonista é uma mulher e ela perde algo, mas quando ela encontra, ela faz também uma grande festa. É um texto bem curto, mas muito profundo. Me acompanhe, por favor. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada? Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. O texto nos fala que uma mulher tinha 10 moedas de prata e por descuido acabou perdendo uma delas. Essa moeda de prata era conhecida como dracmas. Essa moeda de prata na época de Jesus era bem preciosa, porque essa moeda equivalia a um dia de trabalho. O outro fato importantíssimo na parábola, que a gente não pode deixar de destacar, é o local. O local onde essa mulher perdeu a moeda e o local onde ela encontrou a moeda. A Bíblia afirma que a mulher perdeu a moeda dentro de casa, dentro da própria casa. Ela não perdeu na rua, ela não perdeu na casa da vizinha, ela não perdeu no mercado, mas ela perdeu a moeda dentro da sua casa. Ela perdeu algo de valor dentro da própria casa. E o que estamos falando aqui se encaixa perfeitamente com a realidade de muitos lares hoje. Tem se perdido valores extremamente importantes dentro de casa e dentro das famílias. Por exemplo, os valores que nós temos perdido dentro da família são respeito, carinho, a comunicação, a amizade, a união,
Estamos perdendo valores familiares e muitas das vezes nós nem percebemos a perda. E vamos nos acostumando com as perdas e a alegria que deveria pairar sobre nossa família, sobre nossa casa, fica cada vez mais distante. Tem uma frase que eu gosto bastante e eu quero compartilhar com vocês que fala: as pequenas perdas se tornam grandes perdas. Através da parábola, eu quero trazer uma reflexão para todos nós nessa manhã sobre família. Família é algo muito importante. Por que é importante? Porque a família é um plano de Deus e deveria ser importante para nós também. Então vamos estudar a parábola e vamos aprender com essa mulher o que a gente pode aplicar em nossa casa com a nossa família. Me acompanhe, por favor. Suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. A mulher da história, ela tinha 10 moedas de prata. Ela perdeu uma, então ela ficou com 9. Ela ainda ficou com a maioria. O interessante é que essa mulher sentiu falta da moeda perdida. E antes de ela perder a segunda, antes de ela perder a terceira, a quarta ou a quinta, ela parou e correu atrás do pequeno prejuízo que, por enquanto, era apenas uma moeda. Sabe, o que nos faz perder valores em casa, na família, é não darmos importância nas pequenas perdas. Vamos parar para pensar, amigos e irmãos. Ninguém começa a fazer ou deixar algo nas coisas grandes. As coisas grandes começam nas pequenas coisas. Podemos aprender com a parábola que essa mulher ela não se contentou em perder uma das 10 moedas que ela tinha. Ela não se conformou, ela não se contentou, ela foi atrás. E nós às vezes não somos assim, não é verdade? Nós perdemos valores na nossa vida, perdemos valores na nossa vida espiritual, na nossa casa, na nossa família. E achamos que é normal. Lembram? As pequenas perdas se tornam grandes perdas. Eu vou dar um exemplo aqui meu e da Vânia. No início do nosso casamento, eu me lembro de uma situação que houve conosco, que a Vânia fez algo para mim, que não foi nada de grave ou sério, mas eu, com meu coração não muito bom, eu tratei a Vânia super mal. Eu falei palavras não muito carinhosas, eu falei coisas que não devia, e foi muito ruim nesse sentido. Mas o lado bom é que a Vânia, após todas essas coisas que houve, a Vânia sentou comigo, e a Vânia falou para mim que ela não ia aceitar ser tratada daquele jeito. Até porque ela não merecia e eu não devia ter feito aquilo, mas ela se posicionou no sentido de que, olha, pode parar por aqui, eu não vou aceitar, eu não me casei para ser tratada desse jeito. Eu não me casei para eu ouvir essas coisas, esse tipo de coisa que você falou para mim. E isso me ajudou muito, porque ela já cortou na raiz. Um outro fato que houve também, que aí foi comigo, foi quando eu cheguei do trabalho uma vez e a Vânia não estava em casa. Ela tinha saído para ir lá no mercado, só que ela não mandou mensagem, ela não avisou. E isso, eu não gostei. Então, quando a Vânia chegou em casa, eu expressei para ela, falei, olha, Vânia, eu não achei legal você ter saído sem ter me falado. Acho que você precisa falar para mim onde você está, para onde você vai, que hora que você pensa em voltar. Eu creio que isso veio da questão de vida como solteiro, né? Às vezes de não dar muita satisfação para as pessoas, mas como nós somos casados, eu acho que é importante a gente ter essa comunicação. Qual é o ponto principal que eu estou falando? A gente cortou já na primeira vez, tanto a minha atitude com a Vânia, de tratar ela não muito bem, também no ponto de que eu queria ser comunicado. E a gente não deixou isso acontecer a segunda, a terceira, a quarta vez. Sabe? Pegando esse ponto, eu quero trazer essa reflexão para nós. Sabe por que seu pai hoje chega da rua, ou até mesmo lá do trabalho, e não te dá uma boa noite, nem pergunta como você está? Sabe por que seu pai e sua mãe às vezes falam com você de uma forma grosseira e nem pergunta como foi seu dia? Porque você deixou acontecer isso a primeira vez. Sabe por que seu filho hoje tem um comportamento
com falta de respeito com você, ele fala palavrão para você, talvez até te responda, não te dá satisfação para onde vai, quando chega. E com isso você nem sabe o que está acontecendo na vida do seu filho, porque você deixou acontecer isso pela primeira vez. Sabe por que seu cônjuge não tem demonstrado muito carinho, muito amor por você? Não tem falado palavras carinhosas para você? Isso tem afetado a sua vida sexual? Não tem mais diálogo? E é cada um por si? E ainda quando fala é com a maior ignorância? Tudo está acontecendo com você porque você deixou acontecer pela primeira vez. Sabe por que você está crítico com Deus e não quer mais saber de Bíblia, de igreja, de irmãos? Porque você deixou que isso entrasse no seu coração pela primeira vez. Sabe por que você está fraco espiritualmente, não quer mais ir ao culto, não quer ter mais comunhão com os irmãos? Sabe por que você está perdendo batalhas para o pecado e está querendo desistir de tudo, abrir mão de tudo? Porque você deixou isso entrar no seu coração pela primeira vez. Porque quando permitimos as primeiras perdas, dá margens para a segunda, para a terceira, para a 10ª, para a 20ª. Porque quando todas essas coisas acontecem com a gente pela primeira vez, e a gente não dá importância porque a gente acha que é uma perda pequena, porque foi algo pequeno, foi algo pouco, essas coisas elas vão crescer. E quando a gente não dá importância para essas pequenas coisas, quando a gente não se incomoda, quando a gente não muda, é isso que acontece. As coisas crescem. Sabe, se a Vânia deixasse eu falar com ela daquele jeito, no começo do nosso casamento, como estaríamos hoje? O que eu estaria falando para a Vânia hoje, depois de 9 anos de casado, porque nós temos 9 anos de casado? Com certeza, amigos e irmãos, estaria pior. Eu iria aumentar a cada dia. A cada situação que aconteceria, eu iria ser cada vez mais ríspido, cada vez mais ignorante. Sabe? Quais são os pequenos valores que você tem perdido e tem se conformado? Quais são as coisas que você tem ouvido que você não tem dado muita importância? Porque na sua visão são coisas pequenas. Lembrem-se, as pequenas perdas se tornam grandes perdas. Olhando para a mulher da parábola, já na primeira perda, ela já parou tudo. Tudo. E foi procurar a moeda perdida. Ela não pensou, mas eu tenho 9. Foi apenas uma. Depois eu acho. Não. Ela parou tudo e foi procurar aquela única moeda. Sabe, uma das coisas que eu penso também, não aceite a perda como algo natural. Ela não se conformou com a perda da moeda, ela não aceitou, ela não se acomodou. Olha o texto, acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Ela teve que acender uma lâmpada, porque as casas eram pequenas na Palestina. Pessoas de classe mais humilde, possivelmente como essa mulher que Jesus contou a história, usualmente não tinham janelas nas casas. A única maneira de entrar luz na casa era mediante a porta. E podemos imaginar a dificuldade que ela passou para poder encontrar a moeda. Eu creio que não só para encontrar a moeda, mas eu creio que para encontrar qualquer outra coisa nessa casa escura, sem luz, seria muito difícil ela encontrar. O texto nos fala que essa mulher acendeu uma lâmpada, ela varreu a casa inteira e procurou até encontrar a moeda perdida. O que precisamos entender é que para recuperarmos valores perdidos em nossa vida, em nossa família, vamos precisar de 2 coisas. Primeira coisa, colocar Deus no processo. Acaso não acenderá uma lâmpada quando estamos em algum lugar escuro, não é verdade? E provavelmente procurando algo, vamos precisar de luz para poder enxergar melhor, senão ficaria muito difícil a gente encontrar alguma coisa no escuro.
Assim como essa mulher precisou de luz, de uma lâmpada, para achar a moeda perdida. O interessante é a gente poder entender o significado de lâmpada na Bíblia. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. A lâmpada são os mandamentos de Deus. Fala que a instrução é luz e as advertências da disciplina é o caminho certo que nos leva à vida. Quando colocamos os mandamentos e as instruções de Deus em nossa vida e deixamos ela nos guiar, com certeza vamos trazer de volta os valores perdidos em nossa vida e em nossa família. A mulher colocou Deus na parada, ela colocou Deus no processo, ela colocou luz e ela foi procurar a moeda perdida. Para acharmos valores em nossa casa, amigos e irmãos, a Bíblia é um manual para isso. Ela é o caminho que vai nos levar à vida. Deus precisa estar no processo para recuperar esses valores. A segunda coisa, você precisa fazer a sua parte. Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la. Varrer a casa inteira tem a ver com a nossa parte no processo. Deus faz a parte dele, certo? A luz, as instruções, Deus já nos deu tudo isso. Essa é a parte de Deus. Mas tem a nossa parte também. E às vezes enxergamos as perdas em casa, na família e até mesmo em nós. Vemos as perdas de valores, mas às vezes nós queremos que Deus faça tudo. Deus não vai fazer tudo. Deus faz a parte dele e tem a nossa parte. Olha que interessante, varrer a casa tem a ver com limpeza, esforço, tirar os móveis, varrer atrás, puxa para cá, puxa a poeira para lá. Tem a ver com dedicar tempo. Você precisa parar de fazer as coisas que você está fazendo para poder varrer a casa. Dedicar um tempo para isso. E limpar a sujeira. Isso tem a ver com a nossa parte. A grande questão é que a nossa tendência é esconder a sujeira. Às vezes não queremos pagar o preço de se esforçar, dedicar tempo para tirar a sujeira. E às vezes nós colocamos a sujeira debaixo do tapete. Não é verdade? E sujeira, quando eu falo, meus amigos, meus irmãos, eu estou falando de pecado. A nossa sujeira é o pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que tipo de sujeira você tem deixado acumular em seu coração? A mágoa? O rancor? O medo? O egoísmo? O orgulho? Essa parte de varrer a casa e colocar a sujeira para fora e não debaixo do tapete é a nossa parte. E ninguém vai fazer no meu lugar e nem no seu lugar. Vai exigir de nós sinceridade. E nós não podemos colocar de sujeira debaixo do tapete. A mulher varreu a casa toda. Possivelmente arrastou os móveis, como eu falei. Tirou as coisas do lugar. Para trazermos de volta os valores da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, vai exigir esforço da nossa parte. Tem a parte de Deus, mas tem a sua parte também. Você acha que valores foram perdidos em seu lar? Com seus pais? Com seus filhos? Com seu cônjuge? Ou até mesmo valores pessoais? Você tem percebido isso ao olhar para a sua família agora? Você está vendo que você está perdendo valores? Ou que as pessoas estão perdendo valores na sua família? Eu quero te encorajar agora, decida então você ser usado por Deus. Você mesmo. Não é você transferir para outra pessoa, você decidir, eu vou ser usado por Deus. Sabe, a mulher da parábola, ela não culpou ninguém. A parábola não fala se essa mulher era casada, se ela era solteira.
Mas ela não culpou ninguém. Em vez disso, ela fez a coisa acontecer. Ela deu o passo. Ela que fez. Ela assumiu a responsabilidade. Deus está chamando você a não se conformar com as perdas de valores da sua casa. É você que tem que ser responsável a mudar isso. Sabe, essa atitude é uma atitude que agrada a Deus. Deus ajuda pessoas que não se sentem inconformadas por perderem valores tão importantes. Se você tem visto valores sendo perdidos na sua casa, Deus vai amar muito a sua atitude de você dar o passo de mudar isso na sua casa. Vamos seguir a história. E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando o único pecador se arrepende. Quando aquela mulher encontrou a moeda que estava perdida, ela reuniu as suas amigas, as suas vizinhas, para se alegrar com ela. Alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. É a atitude que devemos ter ao encontrar valores perdidos. É compartilhar a alegria. Quando a gente recupera esses valores perdidos, o que nos resta é se alegrar e convidar pessoas para se alegrar conosco. A mulher teve a atitude de convidar as amigas e vizinhas, sabe por quê? Porque é o testemunho do que Deus havia feito ao favor dela. Isso é maravilhoso, ter esse coração de compartilhar com as pessoas e mostrar a misericórdia de Deus por nós. Sabe, quando recuperamos o diálogo, o respeito, o amor, o carinho, a amizade, a união em nosso lar, nós precisamos se alegrar e chamar pessoas para se alegrar conosco. Porque quando a gente faz isso, a gente também faz com que as pessoas se alegrem conosco. Se alegrem com o que Deus fez a nosso favor. Ao termos valores espirituais em nossa casa, teremos a oportunidade de evangelizar as pessoas. Porque podemos falar do amor de Deus, da ajuda de Deus, dos propósitos de Deus para a família. Para pensar quantas famílias hoje não estão sendo famílias disfuncionais. Famílias que têm perdido valores do que é o pai, do que a mãe, do que é o filho, falta de respeito, brigas. Muitas famílias hoje estão sofrendo com isso. E nós podemos anunciar. Se a gente está tendo valores aqui dentro da nossa casa, seremos exemplos para outras pessoas a buscarem a Deus e buscarem ajuda para reconquistar ou para reencontrar os valores perdidos. Quem não quer estar em um ambiente saudável, amigável, alegre e com pessoas legais? Todo mundo quer estar em um ambiente assim. Esse ambiente deveria ser a nossa casa, a minha casa, a sua casa. Olha só, assim que você reencontrar aquilo que você perdeu, e isso pode ser inúmeras coisas, e você pode fazer uma reflexão mais profunda da sua vida, da sua casa, da sua família, você tem a obrigação de tornar isso público. Convidando pessoas para se alegrar com você e dar um excelente testemunho. Pessoas próximas a nós, até pessoas não muito próximas, vão enxergar valores em nossa casa, em nossa vida. Vão ver como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, com carinho. Nada de palavras ríspidas, mas um clima harmonioso em casa. Vão ver como que os filhos tratam os pais e como que os pais tratam os filhos, ambos com respeito. Pessoas vão ver em nossa vida valores espirituais. Vão nos ver firmes espiritualmente com Deus e vão olhar para nós como um homem, uma mulher de Deus. E vamos passar a ser exemplos para essas pessoas. A alegria daquela mulher ao encontrar sua moeda ultrapassou os limites de sua casa. A alegria ultrapassa os limites físicos e chega ao céu.
É por isso que Jesus encerra a parábola dizendo: da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Deus se alegra. E a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus está nos chamando para mudança de vida, de atitude, dentro da nossa casa, com a nossa família. Se você tem visto valores sendo perdidos dentro da sua casa, você precisa se arrepender. Você precisa fazer alguma coisa. E não importa se são valores pequenos. Lembrem-se, as pequenas perdas se tornam grandes perdas. Vamos procurar até encontrar. Não vamos nos conformar com isso. Vamos acender a candeia, colocar Deus na parada. Vamos varrer a casa, tirar a sujeira. Quer dizer, fazer a nossa parte com isso. E quando isso acontecer, a alegria vai ultrapassar os limites físicos e vai chegar até o céu. E Deus, que é Pai e que é o melhor para nós como filhos, vai se alegrar conosco. Porque a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Eu e você podemos ter essa alegria dentro da nossa casa. É o que Deus quer, que a gente tenha alegria em nossa casa. Que a gente venha ter valores incríveis dentro da nossa casa. E ainda assim, com o gesto de se arrepender, nós podemos causar essa alegria ao coração de Deus e aos céus. Com uma única atitude. Por quê? Porque sempre haverá festa em nossa casa. Porque vai haver festa no céu. É isso que Jesus fala. Que possamos reconhecer o quanto que a nossa família é importante para Deus. E para nós também. A família é muito importante para nós e para Deus. E que possamos não aceitar mais perda de valores morais e principalmente perda de valores espirituais em nossa família. Essa foi a mensagem de hoje. E eu quero lançar para nós o desafio semanal, como nós temos feito a cada mês com os nossos estudos, de não ficar só no estudo, só na teoria, mas de irmos para a prática. Primeira pergunta seria: você consegue identificar quais são os seus tesouros hoje? Exemplo, é família, é carreira profissional, é trabalho, é faculdade, é dinheiro, é status, é namoro, é sexo ou é o reino de Deus? A segunda pergunta, para você reencontrar os valores perdidos dentro da sua casa, o que seria mais difícil para você? Colocar Deus no processo, acender a lâmpada, ou fazer sua parte, varrer a casa e procurar a moeda? Bom, se você é discípulo, você faz parte dessa igreja, procure a sua parceria de discipulado e fale sobre essas coisas com o irmão ou com a irmã. Se você não faz parte dessa igreja, se você é um visitante, quero te encorajar a você a falar com a pessoa que te convidou a estar nesse culto hoje e fale com ela sobre essas coisas. E estamos aqui para poder te ajudar no que for necessário, não só com a parte familiar, com a parte da casa, mas com todas as áreas da nossa vida. Amém? Então quero convidar você agora a fazermos uma oração juntos. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Deus, pelas parábolas de Jesus, onde a gente pode refletir, Pai, em tantas coisas tão simples, mas coisas tão profundas. Eu quero poder aqui orar, Senhor, por nossas famílias, na verdade, Pai. As famílias têm perdido tantos valores ao longo desse século e é algo tão precioso para o Senhor, Pai. Eu quero pedir para que a gente possa parar um minuto que seja, para poder refletir quais são os valores que temos perdido dentro da nossa casa, dentro da família. E a gente não pode se conformar com isso, Deus, porque a família é importante para o Senhor. Então eu quero agradecer ao Senhor por todas as coisas que nós falamos aqui. Oro para que meus irmãos, para que nossos amigos que estão aqui nos assistindo, que eles possam realmente olhar para suas famílias e realmente não se conformar com isso. E de buscar ajuda no Senhor, de buscar as direções no Senhor, porque a Bíblia, como eu falei, é um manual para a nossa vida. Então obrigado por esse tempo, que nós possamos realmente reconhecer as nossas falhas, se tiver acontecendo, que nós possamos realmente se arrepender, para que haja alegria em nossa família, e não só aqui, mas aí também no céu. Muito obrigado por tudo.
Em nome de Jesus, que eu oro muito grato. Amém. Amém. Que possamos ter uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.